O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. Como substância primordial, o espírito, com E minúsculo, é a matéria-prima do cosmos, o sal da terra, o alicerce primacial. Como luz imorredora e lei norteadora, o espírito, com E maiúsculo, far-se-á a luz do mundo, o aprisco das ovelhas, o reino de Deus em si. Rememorar a nossa origem primeva, compreender a nossa natureza divina e intuir a nossa real destinação, eis o nosso real intento nesse primoroso evento. Sejam todos bem-vindos, que a paz do nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, onde recebemos a instrução como uma grande universidade de almas, e os estímulos promotores como um grande hospital de misericórdia para o processo da cura real que vem de dentro para fora. Para os que não tiveram a oportunidade da nossa primeira fala, quando viemos lançar o nosso primeiro livro, eu costumo fazer um traçado e antes do traçado um tratado. E a primeira cláusula, se vocês concordarem, é que vocês não acreditem em nada do que eu disser. E o segundo, eu gostaria de falar muita coisa, de pouca coisa, para entrarmos um tanto mais na toca do coelho. Porque se eu falar pouca coisa de muita coisa, nós vamos ficar na superfície. E se possível, eu gostaria de acrescentar um ponto no conto de alguém, até do próprio Ramatiz, que nos conduz desde a Atlântida. E ainda tem uma terceira sugestão ou permissão. Eu gostaria de falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi. Tratado feito, assinado. Então respire fundo. O piloto não sumiu, e você já sabe, toda palestra nasce no ambiente. Eu só sei do tema, o mago e a consciência sideral, e por respeito ao seminário, por respeito ao nosso paizinho Ramatiz, eu vou ler alguns trechos de obras que me marcaram profundamente, para não dizer de todas elas. Porque Jesus é a Jerusalém renovada, é o Sebastião antes e depois dessa obra. E depois, como presente, tivemos a honra de prefaciar a última edição, que foi um presente encantador. O que me chamou a atenção inicialmente, quando ele narra que a mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de conhecimento ou de evolução aparente. E essa mensagem funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não, gravam na contextura profunda do ser vivente.
como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado, em repouso no recesso profundo do ser. Então, a obra de Jesus é Jerusalém Renovada, por América Pauliello Marx. E da mesma obra, o primeiro passo do aspirante, à iniciação evangélica é saber que nada sabe e reconhecer que o Evangelho, ou que no Evangelho, encontra-se a sábia expressão das leis da espiritualidade. Para perceber na Boa Nova a mais alta expressão da lei cósmica do amor que rege a vida, é preciso já estar de posse dos olhos de ver, no grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor, que se inicia quando o ser deixa de usar o intelecto como fonte de orientação e passa a utilizar dele somente como meio complementar da evolução. Feito isso inicialmente, num dos seminários que participamos na União Espiritualista Brasileira, na época a obra escolhida foi Brasil, Terra de Promissão. Algo me chamou a atenção e fiquei pensando algumas décadas a respeito. A vida é espírito, com E minúsculo. A vida é espírito. E a matéria não é senão consequência do espírito. Isso deu um nó na minha cabeça. Por isso nasceu o primeiro livro, que eu estudo exatamente dessa frase. Porque nós pensamos que existem dois elementos gerais no universo: a matéria e o espírito. Isso consta até na questão 27 da obra O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. Mas ele próprio, admitindo a ignorância por 3 vezes, e sábio é 3 vezes sábio, falou assim: eu estou vendo 2 elementos, um coordenando o outro, um se comportando como um ser inteligente e o outro sendo animado por este. Agora, se eles vêm ou não de uma mesma fonte, de um mesmo elemento, é o que desconhecemos. E Ramatiz está mostrando que vem de um elemento único. O elemento único como matéria-prima do cosmos é o Espírito com E minúsculo, conforme consta no Livro dos Espíritos, a partir da questão 21. Quando Kardec faz todo um enredo até a questão 25A, entre parênteses, quando ele questiona sobre a matéria e sobre o Espírito, e depois, entre parênteses, na questão 25A, não esqueça que eu estou falando do Espírito, o princípio inteligente do universo, e não da individualidade que tem o mesmo nome, que é o Espírito com E maiúsculo, ou a consciência imortal. E lá na questão 76 ele pergunta de novo: que definição podeis dar dos espíritos? Agora no plural. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Nota de rodapé. Agora eu estou falando do espírito, a individualidade, e não mais do princípio inteligente universal. Se assim não fora, ele não teria motivo para mais tarde, na questão 82, afirmar que o espírito é uma matéria puríssima, uma matéria quintessenciada. E não afirmaria, na questão 540, que tudo cresce, que tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é esse espírito com E minúsculo, até o arcanjo que começou por ser átomo. Então tudo cresce, tudo evolui. Se assim não fosse,
ele não faria o roteiro na questão 560 da mesma obra. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E se assim não fosse, ele não teria anotado no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Para mim, aluno que evolui até se confundir com o professor, chegou ao estágio de professor também. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, para Allan Kardec, o perispírito é a alma evoluída. Um dia vai tornar-se mais uma alma. E mediante isso que eu estou falando, veja o que tiramos da obra Sublime Peregrino, por Ercílio Marx, do tema que nós estamos falando. Então, a consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, funde os limites do tempo e do espaço, que é o corpo físico e o perispírito, para atuar noutras dimensões indescritíveis. Abrange então cada vez mais a magnificência real do universo em si mesma e se transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. E agora? Ele narra que tem vários Cristos. O Cristo cósmico que governa uma dimensão, o Cristo que governa o universo, outros que governam supernebulosas, nebulosas menores que gestam galáxias, outros que gerenciam essas galáxias, outros que gerenciam constelações maiores, outros que gerenciam constelações menores, outros que gerenciam sistemas solares, até chegar no nosso Cristo, que segundo ele não é Jesus, esse Cristo que construiu e governa o nosso planeta. Jesus é o seu enviado, assim como em nós. Quem está falando com vocês é uma fração. Sebastião Camargo é uma fração diminuta da sua consciência. Isso está em Kardec, isso está em Leon Denis, isso está em Joana de Ângeles, antes de todos eles em Ramatiz. Assim, para ele, o governador, o que nós chamamos de Cristo, ele chama de arcanjo, que é o governador da terra. O que nós chamamos de anjo, ele chama de Jesus. Não são apenas detalhes, cada um fique à vontade para concordar ou discordar, porque nós fizemos um acordo. Mas isso está na obra de Ramatiz. Então, assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. A primeira coisa que nasce do Verbo é o hálito divino, segundo Ramatiz, segundo Miramês, que pertencem à mesma equipe. Então, o hálito divino, que é a vibração de Deus que perpassa todo o universo, tudo que existe, a lei. Então, primeiro se cria a lei, depois estabelece a criação. Na sequência, o psiquismo divino, do qual nasce o espírito, princípio inteligente, que é a matéria-prima do cosmos, segundo André Luiz, Ramatiz, Pietro Baldi e tantos outros luminares. Então, o espírito, na sua origem, é a matéria-prima do cosmos. Se assim não fosse, não encontraríamos na questão 613 com Allan Kardec que cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir,
e a capacidade que tem de gerenciar esse elemento assimilariam a porção de princípios inteligentes do universo para construir a sua alma. De outro modo, como imaginar a matéria mental composta por seres vivos incontáveis? E quando convidamos ou atuamos nessa matéria mental, criamos átomos, moléculas, células, tecidos com essa energia. Só que esta matéria mental é um subproduto da energia universal, do que nós chamamos de fluido cósmico, que é um subproduto do éter cósmico, que é a soma desses princípios inteligentes, desses espíritos recém-natos do psiquismo divino, que reúnem-se formando o que conhecemos como amor. O amor é a reunificação das mônadas no todo que ela está construindo em unidades cada vez mais amplas. Carlos Torres Pastorino, Sugestões Oportunas é a obra. Então, assim, para entender esse enredo, só o primeiro livro foi fruto de 1723 obras, do plano físico e do espiritual, porque o que fazem com as obras no plano físico é coisa de arrepiar. Livro dos Espíritos de uma editora, O Homem é o Corpo. Noutra editora, O Homem é um Pequeno Mundo, o diretor é o Espírito, o princípio dirigido é o corpo, que representa para o Espírito a sua criação, da qual ele, o Espírito, seria Deus. Comparando o Espírito e o arquiteto cósmico, se um de nós pensarmos, o arquiteto cósmico sabe mesmo antes de pensarmos. Se a menor célula, se a menor molécula ou átomo se mover no corpo, o Espírito sabe. Neste momento, levei um choque. O que sou eu, afinal? Se o Espírito sabe tudo isso, eu não sei nem o que é uma célula. Depois eu fui saber que ela é composta de mais ou menos 280 milhões de moléculas, a mais simples que é uma hemácia, com mais ou menos 280 milhões de átomos em cada uma. E eu só sei que Allan Kardec nos ensina, no Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131, a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. E na obra A Gênese, criar moléculas saudáveis, arrebanhar uma porção de fluidos, gravar neles as nossas virtudes, condensar esta energia qualificada para as nossas virtudes e criar moléculas no nosso perispírito e transferi-las para o corpo físico e criarmos novas células, tecidos e etc. Para Allan Kardec, no artigo de fevereiro de 1864 da Revista Espírita, o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Eu posso me curar de qualquer coisa em 2 meses. E quando eu estudei isso, eu só tinha 2 meses de vida. Me enchi de esperanças. Aprofundando na toca do coelho, Camille Flammarion, na obra A Morte e seu Mistério, no volume 1, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, em mais ou menos 20 dias. E para criarmos um órgão novo, basta a mentalização. Meu cérebro tinha 3 lesões, 3 pequenos tumores. Foram dissolvidos e foram reconstruídos os tecidos, porque, segundo a medicina acadêmica, eu só tinha 2 meses para decidir. Ficar ou partir. Ficar ou partir na medicina espiritual, para a medicina física era partir mesmo, porque não tinha recurso. Assim, o que nós vamos refletir nesse momento é se acreditamos que tudo cresce, se tudo evolui, desde esse átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo.
Se acreditarmos nisso, vamos acreditar na minha água que está vendo a magnetização, quanta energia a espiritualidade colocou nessa água, que foi colocada no copo agora há pouco, sem nenhuma dessas bolinhas. O que aconteceu aqui? Essa água é tudo que tenho para falar com vocês durante uma hora e pouco, como energia para ajudar as minhas cordas vocais. O que aconteceu na água? Porque nós sabemos que magnetizar uma água é transferir a minha essência consciencial, que vai expressar frações de suas virtudes, que vão transformar-se em pensamentos, que vão interagir com a matéria mental, criar a bioenergia e transportá-la para dentro do núcleo do átomo, que é um centro vital, segundo Emmanuel, e mudar a estrutura molecular ou atômica da própria água. Pois, segundo Leon Denis, no átomo já existem parasitas no átomo. Isso é quase loucura, mas está na obra, está nas nossas lives. E esses seres, segundo eles, com milésimos de milímetro, já têm músculos, nervos, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção. Falei, como é isso? O átomo não tem isso? Mas André Luiz fala que um átomo, para quem tem olhos de ver, e Ramatiz falou, se eu quero entender, eu preciso desenvolver esses olhos de ver, como aspirante interessado em compreender o que é o Evangelho. Então, se observarmos, se um átomo é um aglomerado de forças vivas, Ramatiz já nos ensinava que os átomos, no Egito, eram uma cópia perfeita do sistema solar. Lá interrogávamos sem saber, será que tem vida? Hoje sabemos que tem. Numa molécula d'água, ou para ficar mais fácil a soma, imagine uma gota d'água. Coloque o dedinho e o que parar no dedo, uma pequena gota. Imagine 9 trilhões de moléculas, cada uma com o mesmo tanto de átomos. E imagine esse mesmo ser com milésimos de milímetro, com tudo aquilo, correndo atrás do seu almoço, da sua presa nos abismos de uma gota d'água. Tente imaginar a cena. Da mesma forma, Camille Flammarion narra que em nosso sangue existem peixes de água doce nas veias, e em nossas artérias peixes de água salgada. Eu estou pensando em fazer uma bacalhoada, eu já sei onde buscar. Então vamos imaginar, uma lagartixa com mais ou menos uma semana sabe fazer um rabinho novo. Mas nós não fomos uma lagartixa. Ele nos ensina que o nosso corpo biológico e o nosso corpo perispiritual, conforme está em Fisiologia da Alma, é feito de seres menores que ele chama de elementais, que compõem não só o corpo como um todo, físico, perispiritual, mas nas subdivisões existe um ser elemental que governa o corpo, outro que governa cada sistema, outro que governa cada órgão, outro que governa cada agrupamento de tecidos, outro que governa cada célula dentro do tecido, governa a molécula dentro da célula, átomo dentro da molécula, e segundo ele tem um elemental que governa um elétron e outro que governa um fóton. Então, eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Então, imagina esta energia, esses seres vivos, porque somos um aglomerado. Veja o que ele narra na obra Sob a Luz do Espiritismo, que nós participamos no simpósio em Limeira, que nós vamos ter a honra de retornar lá, dia 24 agora, pela terceira vez.
Na época, ficamos encarregados desse capítulo, que é o capítulo 7, que fala sobre a mente. O corpo humano, segundo ele, é constituído de átomos, moléculas, células, tecidos, e na mesma lição ele fala de vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes e outros elementos vitais das mais variadas espécies, podendo caber milhões, bilhões na cabeça de um alfinete, desses serzinhos que compõem o nosso corpo. O homem é um aglomerado de vidas infinitesimais em incessante efervescência, pois há espécies que nascem, crescem, procriam e morrem em alguns minutos, e hoje sabemos que em alguns segundos. Tem átomo que dura 2 segundos. Do nascer, experienciar e morrer. E se nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas, se nós viemos dos princípios das mônadas, do princípio inteligente ou do ato primordial, estamos alcançando as perfeições absolutas, conforme o poema Evolução de Augusto dos Anjos, em Parnaso de Alecrim por Chico Xavier. Por que nós agredimos seres que deveriam sustentar o nosso corpo, que são os vírus, bactérias, micróbios, vermes, e nunca foram eles que criaram as doenças? Pelo menos desde a época de Kardec, seres como Claude Bernard, após Louis Pasteur afirmar, são os vermes, os vírus, bactérias, micróbios que criam as doenças. E passou a vida inteira criando remédios, antibióticos, vacinas, para matá-los. E Claude Bernard, que nasceu um pouquinho antes, já que ele nasceu em 1818, Bernard em 1813. Falou: isso não é verdade. O que gera a doença é o ambiente que perturbam esses seres. E Ramatiz fala, eles reagem contra os seres que os estão perturbando. Isso chamamos doença, ou doenças. E depois, em 1816, nasceu Anthony Betiano, que provou que quem cria os seres que geram as doenças são os próprios doentes. Por isso que ele fala, não existem doenças, existem doentes. E ele chamou de prodigies, que são aquele que Leon Denis chamou de parasitas no interior do ar. É o paciente que cria aquilo. Conforme vocês estudam Missionários da Luz com André Luiz, por exemplo, nas orientações do instrutor Alexandre, é a mente de um espírito chamado obsessor que perturba a minha mente, ou é a mente perturbada que atrai o obsessor? A mente perturbada que atrai o obsessor. Quem é pior, o obsessor ou nossas más inclinações? Para Kardec, são as nossas más inclinações piores do que eles, que são elas que os atraem. Assim, se uma lagartixa constrói um rabo novo, se uma salamandra constrói uma perna nova em pouco mais de uma semana, se um caranguejo marinho constrói as suas plãs se alguém as arrancar, mais belas do que as anteriores, onde está o nosso conhecimento? Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação silenciosa do pensamento que no silêncio desse propósito faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talentos, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor os mais belos poemas, e assim vai
como um verdadeiro poema, que é a obra de Leon Denis. O que é o Espírito? Com E maiúsculo. A soma de todas as nossas vivências, segundo Joana de Ângeles. Está na obra O Ser Consciente. E na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ela narra: ele tem quase a idade do universo. Ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. O Espírito. E a alma? Qual é a sua função? Viver de brisas? Sempre que precisa de assistência, pede para os universitários, é isso? Por que não pergunta, segundo Joana de Ângeles, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que recomenda-nos o primeiro espírito que você deve receber numa reunião mediúnica, por exemplo, é o seu, para saber o que você é, o que você já possui. Do contrário, você vai ficar na beira do poço morrendo de sede. Você tem a causa da enfermidade em você, a solução também, e terceiriza. Se vocês soubessem o que o antibiótico faz com o nosso psiquismo, tanto pelo espiritual quanto o organismo físico, vocês ficariam assombrados. Assista a nossa live da semana que vem e embarca nessa e na anterior com Pietro Baldi, onde nós estamos estudando orientações terapêuticas e a origem do câncer. E assim que terminar 6 lives com Pietro Baldi, vão entrar em reumatismo na mesma temática, em fisiologia da alma, mostrando, por exemplo, nem precisa ler. Se ele diz que são essas consciências elementais que formam o nosso corpo físico, o nosso perispírito, hoje nós sabemos que isso começa em nossa mente. Ele narra que se começarmos com as nossas emoções desgovernadas, os nossos pensamentos em desalinhos a perturbar essa energia no mundo mental, mais tarde nós vamos ter aquilo que chamamos de câncer, que para ele é um bacilo psíquico. Para Pietro Baldi é um vírus psíquico. Ele não é registrado no mundo físico. Nós o criamos e quando chega um grau de desorganização, de desalinho, de dissonância com a lei de harmonia e de equilíbrio em nosso corpo, ele só entra em ação para desmanchar o que já está desvitalizado. A isso chamamos câncer. Se eu recobrar o mecanismo de harmonia, de equilíbrio, em obediência às leis, retornar à corrente da vida, sara. E eu passei por 16 processos cancerígenos, curando-me com esse processo e inicialmente criando células com poder quimioterápico, que Joana de Ângeles nos ensina na obra Desperte e Seja Feliz, na lição O Médico Interno. Agora, como eu vou saber criar essa célula com poder quimioterápico? Você sabe? Sabe qual é essa célula? Basta estudar um pouquinho, não é verdade? Entrar na toca do coelho. Sabemos, com Joana de Ângeles, que o nosso corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos. Quase a idade do nosso planeta. Só o corpo biológico. E sabemos também que, em linhas gerais, sem entrar muito nas minúcias, ele é composto por 4 tecidos básicos. O tecido ósseo, muscular, cartilaginoso, tecido sanguíneo. Eu nem sabia que sangue era tecido, você sabia? Eu não sabia. E depois descobri que no sangue existe 2 universos. O plasma e a parte sólida, onde estão os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. O plasma formando 55%, a outra parte 45%. E eu estou criando, ou querendo criar, a minha célula de poder quimioterápico. Porque quimioterapia, radioterapia, não cura o câncer. Ela mata o corpo mais rápido.
E o que vence a quimioterapia, a radioterapia, segundo Pietro Baldi Ramatiz, é a fé e a mudança do paciente, que supera a agressão da rádio, da quimio, e vocês vão assombrar-se do efeito de um antibiótico somente, que é apenas um analgésico em relação à quimioterapia e à rádio, por exemplo. Estão acompanhando o raciocínio? Então, esses três universos, leucócitos, hemácias e plaquetas, nascem das células tronco e tem uma indústria na nossa medula óssea. Um ser humano adulto, mais exatamente nos fêmures, na bacia, mas elas estão espalhadas por todo o corpo. Se eu souber ativá-las, com a mesma célula, extirpando o núcleo, a própria consciência, o seu DNA, eu crio a hemácia. Se eu mudar a conformação, eu crio os leucócitos. Se eu desmontar a célula tronco, eu crio as plaquetas. Então, plaquetas são peças de reposição. E está aqui os leucócitos. Em linhas gerais, ele tem duas famílias: os agranulócitos e os granulócitos. Deixo por enquanto os granulócitos aqui, pego aqui a família dos agranulócitos e divido em duas: os linfócitos e os monócitos. Deixo o monócito aqui descansando um pouquinho, pego o linfócito, divido em duas: o linfócito T, que vai criar os anticorpos, e os linfócitos T. E eu vou dividir o T em três: o citotóxico, que é o natural killer, a célula com poder quimioterápico; o supressor, que vai falar, você pode matar aquela lá, não. E o auxiliar, que vai ajudar a fazer acontecer. Se eu quero me curar, como Jesus nos ensinou, a sua fé te curou. Agora, a fé é conhecimento. A fé precisa de uma base, conforme está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Então, se a fé é conhecimento vivenciado e não apenas teorizado, porque teorizado é algo sem confirmação. Vivenciado, eu sei que dá certo. Se eu tiver um livro, alguém está com um livro aqui? Ergue o livro, qualquer um livro aí, mais alto. No livro nós temos informação. Deixe na estante. Esse aí é fruto do estudo de mais 2.000 livros. 11 anos de trabalho só para colocar no formato de livro. Então deixa na estante, vai enfeitar a sua estante, vai ficar bonitinho lá. Então está lá a informação. Se você trouxer ela para dentro de você, você tem o conhecimento. Mas se deixar só como conhecimento, você não terá sabedoria. Então a sabedoria é o conhecimento vivenciado. E o conhecimento vivenciado gera o discernimento. E o discernimento para cá está vindo a nossa própria consciência. Então a consciência não é o acúmulo de saberes, é o discernimento do conhecimento vivenciado. Então eu sei. E se eu pensar, eu estou agindo e interagindo com seres incontáveis. Para Allan Kardec, o pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Com a lagartixa que fui, com o caranguejo, com o átomo, com todas as minhas vivências. Com todos os seres dentro de um mundo. E com todos os seres em todos os mundos. E ele nos desafia: calcule a força do pensamento bem arquitetado. Porque ele buscava a cura instantânea. E conseguiu. Muitas pessoas, à época de Kardec, curavam-se instantaneamente com esse poder que Leon Denis e o próprio Kardec diz que é a ação da vontade consciente. Para Leon Denis, a vontade é a própria essência consciencial gerenciando as matérias originárias da mente, do perispírito e do corpo.
Com ela bem conduzida, nós podemos vencer qualquer situação, inclusive a morte. E eu, ou nós, porque somos muitos, vencemos a morte. Um jacaré vive de 200 a 300 anos. Eu vou perder para um jacaré? Matusalém viveu 940 anos. Zoroastro, mais de 700. Eu quero pelo menos 600. E vocês? Tem muita gente desistindo mais cedo, falando que coloca tudo na minha conta. Já que aumente a minha cota, porque eu quero sair do planeta quando eu aprender tudo que eu tiver como escola para me ensinar. E tudo que eu tiver também como professor para auxiliar os meus irmãos. Porque queiramos ou não, somos professores para quem está na retaguarda. E somos alunos de quem está na dianteira. Então, por conta do nosso tempo, e eu tentei parar o relógio, às vezes eu consigo. Vamos lá em Franca, saímos, engarrafou tudo, não sei por que fala engarrafou o trânsito, né? Pois tudo é numa garrafa. E a hora que nós saímos da cidade, já era mais de 18h30. E o local onde teríamos que chegar após sair da cidade, 80 quilômetros. Nas estradas de Minas Gerais, que eles colocam um burrinho, ele vai fazendo curvinha assim, eles vão fazendo a estrada. Tem lugar que você vê que dá para fazer tudo retinho, eu não sei por que aqui. Então não dá para andar rápido, você gasta mais de 1h30 para chegar lá. E nós chegamos com 25 minutos. Então viagem no tempo existe, porque aquele dia ou isso aconteceria ou chegaríamos atrasados para a palestra. Estávamos em 3 no carro, deu um sono daquele sono da morte. E nós fomos transportados durante aquele sono. Tanto que o motorista, claro, que eu saí da cidade, eu te entrego o volante. Mas não lembramos quando realmente aconteceu de entregar o volante, porque ele não entregou. A hora que saiu da cidade, ninguém lembra do percurso. Nós somos seres multidimensionais. O corpo está na linha do espaço, o perispírito na linha do tempo e a consciência na eternidade. Eu posso voltar no passado e eu faço isso conscientemente. Os físicos quânticos provam isso. Pietro Baldi fala disso. A Matista dele. Pietro Baldi sintetiza assim na obra Pensamentos. É um fenômeno analisável em suas causas. Então a causa pode ter sido há milênios. A Matista fala que o câncer pode ter começado há milênios. Corrigível em seu desenvolvimento. Eu faço uma reprogramação. E controlável em seus movimentos. Eu controlo o resultado que eu quero ter. Se assim não fosse, eu não teria reconstruído a minha coluna vertebral em 1 mês e meio. Isso é impossível, ganhar massa óssea, em especial na coluna, para a medicina. Mas foi comprovado por reitores de universidades, pelo meu próprio médico, pelas ressonâncias e por vários outros amigos. Ou o osso da mandíbula em 20 dias, que perdi de 20 milímetros, perdemos 18 milímetros num processo cancerígeno. Se a lagartixa pode, o energismo se renova em 20 dias, por que não? É possível. E sem enxertia, porque não tinha como fazer enxertia. Foi tão grande a perda óssea que não tinham nem molde que segurar o que colocaria como enxertia. Nós podemos, só que não basta querer, é necessário saber e, acima de tudo, depois fazer. Eu quero, aí transfiro para a Ramatiz, para a equipe espiritual dessa casa, para que eles curem o meu corpo. Então nós estamos aí com uma moça no Pará, não vou falar a cidade, falo só o estado. Ela acho que já fez umas 500 cirurgias espirituais. Da medicina acadêmica em todas as áreas, já perdemos a conta das assistências.
e continua dolorida. É a dor da própria alma, que não promove o seu próprio universo. Colocamos nesse segundo livro com Lancelin, da equipe de Miramês, na obra Iniciação Viagem Astral, que quando nós somos convidados para esse despertar consciencial e não atendemos o convite, o corpo físico tem poder para nos expulsar, e ele prefere morrer e participar da formação de outros seres do que continuar sendo escravizados por nós, porque ele vai evoluir até se confundir com o perispírito. E Ramatiz é muito claro quando ele fala a consciência espiritual do homem, à medida que ele cresce esfericamente, porque ele vai expandindo a sua consciência. Quando ela cresce esfericamente, funde-se os limites do tempo e do espaço, o corpo físico e perispírito, numa só realidade, para atuar em outras dimensões indescritíveis, que é a dimensão da consciência, que abrange então cada vez mais a magnificência real do universo em si mesma. Eu começo a ser um co-criador consciente e se transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Então eu posso criar átomos, células, tecidos, órgãos, como está aqui a Thelma Rosas, que agradecemos juntamente com a Luzimar por nos receber. Está aqui sua irmã, doutora Eliane, também a sua filha hoje nos receberam para nos apresentar as belezas de Niterói e depois fazer uma reunião de incorporação de camarão para poder dar conta do recado aqui na palestra. Porque tem alguns amigos, quando lê a obra de Ramatiz, Fisiologia da Alma, e não entende a mensagem que ele quis passar, o que é dele, o que é do médium, viram veganos, como nós viramos. E eu consegui muitas coisas com o veganismo. O meu corpo ainda necessitava da proteína animal, eu não sabia fazer. A vesícula petrificou porque não teve mais função. Virou um processo cancerígeno de alto risco. E várias outras coisas. O meu sistema imune até hoje, ele é um sistema de quem está com leucemia. De 1.500, o máximo absurdamente a 2.000, 2.500 leucócitos. Não passa disso. A maior parte está em torno de 1.500. Só que a cada dia, quanto mais eu fico sem tomar medicações, sem agredir o meu próprio corpo, ele fica mais resistente. Chico era carnívoro. Hitler era vegetariano, segundo o que está na história. Então não é deixar de comer isso ou aquilo que vai fazer com que o ser evolua. Porque nós estamos dentro do corpo do Cristo, que é o planeta Terra. E nós sabemos que a ciência já flagrou uma galáxia menor comendo uma galáxia maior comendo uma menor no café da manhã. E o que ela é? Carnívora, vegana, vegetariana ou mineraliana? Nós somos a soma de todos os seres que nos antecedem. Quando amarmos incondicionalmente a nós mesmos, e por extensão nosso semelhante humano, animais, vegetais, minerais, de tudo que existe, porque tudo é vivo, e respeitar como Jesus o fez, nós não precisaremos mais comer coisa alguma, porque nem só de pão vive o homem. Nós vamos pegar na fonte o amor, que é o átomo primitivo, construir todos os elementos atômicos, moléculas, tudo o que nós imaginarmos para a manutenção de nossa vida. Porque é isso que faz o mago sideral. Quando o espírito atinge esse grau de consciência, onde ele
não tem mais a diferença entre o corpo físico, o perispírito, a sua mente e a própria consciência. Ele é um. E quando imaginamos com vários autores, quando fala de Buda, onde está o corpo de Buda? Todo foi transformado em luz. Ele levou todas as ovelhas que Deus confiou a ele, como disse no Jesus. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Eu deixo de comer a carne e às vezes quero matar o ser humano. Será que dá certo? Então, primeiro eu amo o ser humano, depois deixo de comer carne, porque é um processo natural. O corpo não vai necessitar mais da carne. Eu deixo de comer a carne e morro de amores pelos animais. Só que animal tem um lugar, o habitat dele. Não adianta eu querer transformar o animal em humano. Ele não chegou nesse estágio. E eu vou perturbar a sua consciência e vou assumir um problemão para o futuro. Porque os nossos animais de hoje serão nossos filhos consanguíneos de amanhã ou nossas personalidades dentro do nosso próprio espírito. Só que se ele teve a sua vivência de animal, sabe o que é começo, meio e fim, ele vai entrar no reino pré-humano primeiro, mais tarde saber que o reino pré-humano, a consciência que nós chamamos de gnomos, duendes, etc., elas se unem quando no reino animal para formar esses seres do reino pré-humano. Vários pré-humanos se unem para formar o humano. E no humano, várias almas se unem para formar os Cristos nele, como espírito. Vários Cristos se unem para formar o Deus, a nossa consciência. Inspirem com suavidade. O que nós estamos inspirando? No mínimo, vida. De onde veio a vida no ar que respiramos, que sem sabermos o que acontece, nutrem e curam o nosso corpo, porque nutrem mais de 70% o ar que respiramos. Se soubermos enriquecê-lo, transformá-lo em alimento, com 3 ou 4 respirações quando estamos doloridos, param as dores. Com 3 ou 4 respirações quando estamos famintos, cessa a fome. Ou quando estamos sonolentos e precisamos continuar dirigindo, desaparece o sono. Porque nós saímos de Três Lagoas com 4 horas de sono, dirigindo fisicamente só, mas espiritualmente muitos. Vez por outra, o sono apontava lá na frente, falava: acabou a vaga agora há pouco. Estou contratando seres que me dê lucidez e oxigênio no cérebro, que mantenha, que como motorista profissional, já estava bêbado de sono, que é como nós falávamos, dormíamos 15 minutos e tínhamos energia para mais 5 horas. Como é isso? Não é a quantidade de horas de sono que garante o repouso. Para onde eu fui, com quem eu estive, o que eu trouxe para o meu corpo. Então, respirem com suavidade e comece a visualizar o ser psicobiofísico, moral e espiritual que vocês desejam tornar-se, sem esquecer que corpo e espírito é uma dualidade. O corpo é a causa, o corpo é o efeito, o espírito é a causa, não tem como dissociá-los. Num processo encarnatório, é o espírito que fraciona um pontinho de sua realidade após emanar uma porção de sua consciência para construir a mente, que é o laboratório. E a mente, a partir desse pontinho que precisa de um corpo para encarnar, ela cria a realidade desse corpo, que nós chamamos de modelo organizador biológico, que é uma projeção da própria mente, que é uma expressão da própria consciência, e esse universo perispiritual condensa, materializa e compõe o corpo. Isso já fazem os espíritos de mais alta hierarquia, como Ramatiz, e aparecem para você no meio da rua.
nesse processo que eu estou falando, instantaneamente. Em planos superiores, nós não precisamos mais do ato sexual. Nós construímos os nossos corpos, encarnamos a realidade que precisamos, damos o recado como fizera um dos mestres no Egito, Hermes, o 3 vezes grande. Ninguém sabe quem são seus pais. Ele apareceu, deu o seu recado, desapareceu sem deixar nenhuma pista. Ninguém sabe onde está o seu corpo, ninguém sabe como isso aconteceu. E nós sabemos que isso é possível. Porque um simples pré-humano, do nada ele tangibiliza o seu corpo e aparece para você, um doente, uma fada. Aqui no Rio de Janeiro tem uma fada, nos recebeu na casa dela. De vez em quando aparecem outras fadinhas lá no formato de borboleta, no 14º andar, que sabe que isso é impossível. Como isso acontece? Somos a soma de muitos. Conforme vocês vão mentalizando, a consciência, como disse no Jesus, só desce quem subir. Como se o Cristo fosse a nossa consciência e Jesus fosse o nosso pensamento que vai encarnar. O pensamento não é outro senão o Espírito encarnado em nosso corpo, para Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Está lá no item 76. E conforme nós vamos inspirando, interagindo, idealizando um novo ser, no meu caso, mais sereno, diante das minhas próprias turbulências ou com as turbulências dos testes que a vida nos oferta. Mais pacífico diante de minha própria velocidade ou da violência que desejam nos agredir com vários mecanismos. Mais saudável pelo respeito à vida e às leis e mais feliz sabendo que felicidade é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Inspirem, visualizem-se saudáveis, conforme nos ensina Joana de Ângeles, em equilíbrio, curados. Só que para que assuma as novas responsabilidades ou desenvolva as atividades que pretende concretizar. Vire a página, sem culpa, sem culpados. Reescreva, amando-se, como dissemos, incondicionalmente, e como consequência, amando tudo que você conseguir interagir, direto ou indiretamente, sabendo que tudo que existe são expressões de Deus. Porque tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Para Ramatiz, Deus não é, atualmente, a sua visão, como Pietro Baldi também, o Criador. Ele é a criação. Assim como Spinoza, eu, vocês, todos nós somos expressões de Deus. Se Filho de Deus é Deusinho, vamos colocar em ação o nosso querer, o nosso saber em nossas ações. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa
tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.